Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando novo nesse canal, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe, divulgue o canal, comente e ajude a gente a fazer o nosso trabalho. A outra coisa, se você quiser ser um parceiro financiador dessa obra, tá? desse trabalho, você pode fazê-lo pelo pixrobson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com, ok? Ajudando a gente, você estará ajudando também outras pessoas que conheçam mais sobre algumas coisas da gnose e coisas que são adjacentes à gnose, ok? Bem, eu não sei se vocês já ouviram falar disso aqui, walk-ins, né? Walk-ins, né? Porque são duas palavras, mas elas estão correlacionadas, que quer dizer visitante, ou então se pôr no lugar do outro. Tá? Os gnósticos, quando falavam sempre dos arcontes, e a gente viu uma série de vídeos aí falando sobre os parasitas arcontes, a gente sabe precisamente que, querendo ou não, pessoal, existem pessoas má, tanto dentro do mundo como fora do nosso mundo. Tá? Existe o mal é inerente ao ser humano. Por quê? Porque, lamentavelmente, o Deus que nos fez e nos plasmou deixou parte dele em nós, como também a Sofia deixou parte dela em nós também. Então, nós temos uma parte sofiônica e temos uma parte chamada arcôntica, né? Então, nós precisamos descobrir, muitas vezes, ter muito cuidado com isso, porque, assim, se você não percebe que, por exemplo, né, você está dentro de um plano, de uma realidade que você não vê tudo. Você não consegue, com a tua visão normal, ver tudo. E muitas vezes, quando você faz visão, tem alguma visão remota, né, você também não vai ver tudo. As pessoas que supostamente fazem viagem astral, projeção astral, que estão sob efeito de algum alucinógeno, elas também não vê tudo. Tá? Então é preciso a gente tomar muito cuidado, porque há uma situação que muita gente pensa assim, isso não pode acontecer, isso pode acontecer. Tá? Por exemplo, quando antigamente se falava de incorporação, incorpore, né, dentro do corpo, né, então se acreditava que os espíritos entravam no corpo daquilo que se chamava médium, né, e usava aquela pessoa para fazer algumas coisas boas, outras coisas não tanto, nem tanto. Então, é preciso a gente tomar cuidado, porque, na verdade, nunca aconteceu um incorpore, um incorporamento. Tá? Agora, veja só, quando nós aqui no canal dizemos que a gente tem corpo, alma e espírito, é porque nós estamos falando para você que existe o psique, a psique a, a, e o corpo, né? E a soma, né?
é, são duas partes que estão ligadas ao mundo demiúrgico, ao mundo arcôntico, enquanto que o espírito, a centelha divina, estão ligados ao mundo sofiônico e ao mundo pleromático. E é preciso a gente tomar um certo cuidado. Por quê? Porque, veja, eu vi uma declaração recente, né, de que está acontecendo algumas coisas no nosso plano, do tipo, né, houve uma enchente em Dubai, houve, parece-me que na China, houve aqui, tá? E eu vi um canal comentando de que eles leem padrões passados, porque a enchente aí do sul aconteceu numa mesma data de uma outra enchente que ocorreu há anos atrás. Então, é preciso a gente entender que nós estamos dentro de um plano cujos os soberanos invisíveis estão no controle das coisas, e mais do que isso, né? Existem seres extremamente perigosos que não estão em outro lugar, não, em nenhum outro planeta, estão aqui. Tá? E podem se passar despercebidos no meio de uma multidão. Por quê? Porque eles podem tomar a forma que eles quiserem. Então, como a gente vai dar uma lida aqui num texto sobre esse assunto aqui, é importante você ficar atento, tá? Para você compreender esse fenômeno, e que alguns podem dizer isso é loucura, mas não é tão loucura assim, tá? Certo? Vamos lá. Então nós vamos pegar aqui, ó, tá? Aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho aqui mais, gente, para a gente poder isso, para a gente poder fazer. Né? Um Alckmin é um conceito da nova era, da New Age, tá? De uma pessoa cuja alma original, olhe, preste atenção nisso aqui, tá? Que isso aqui, de uma pessoa, tá? Uma pessoa cuja alma original deixou o seu corpo e foi substituída por uma nova alma, temporária ou permanente. Tá? Então, por isso que o nome ali quer dizer visitante, mas quer dizer mais do que isso, né? Alguém que se põe no lugar do outro. Né? Aí você deve estar perguntando, bem, mas como é que pode acontecer de uma alma ser substituída por outra? Pessoal, eu vou falar algo aqui que talvez alguns vão gostar, outros não, mas paciência. Toda vez que você abre uma brecha para receber esses tal seres da espiritualidade, não sei do que e tal, eu não vou dar nome aqui para depois não dizer que a gente está tendo preconceito com religião de ninguém, que no Brasil agora virou moda. Tudo que se fala pode se tornar crime, porque tem sempre alguém ofendido com o que foi dito. Né? Então, às vezes as pessoas pensam que aquele ser foi embora. Tá? E o ser diz, eu vou desocupar aqui, eu vi muito isso, vou desocupar aqui o corpo do meu aparelho, né? Em alguns lugares, outros chamam do meu cavalo, outros chamam de minha ave,
e como se eles estivessem dentro do corpo da pessoa. Porque essa ideia ainda predomina na cabeça de muita gente, de que enquanto aquele espírito está ali, o espírito da pessoa é retirado e fica em algum lugar adormecido. Evidentemente que isso é impossível de fazer. A alma você pode tirar, ok? E substituir por outra. Por quê? Porque a alma é apenas os impulsos eletroquímicos, bioeletroquímicos causados numa pessoa. Ok? Então, muitas vezes, mexer com coisas ocultas nem sempre é bom negócio. Veja, às vezes as pessoas dizem, pessoas ficam ricas porque ficam fazendo esses trabalhos, mas depois observe como é que termina a vida dessa pessoa. Né? Por quê? Porque há uma preocupação. Por exemplo, os arcontes, eles exercem um controle da mente via tecnologia, porque tudo é tecnologia, a gente não tem essa coisa de que não, uma incorporação não é tecnológica, não é, é acoplamento, é acoramento. Todo mundo sabe que a coisa não funciona, esse negócio assim de eu entro e o espírito da pessoa vai adormecer. Isso acontecia, e ainda hoje alguns dizem que isso acontece, porque eles não querem dizer que eles estão conscientes do fenômeno mediúnico. Tá? Então eles preferem dizer para as pessoas que eles foram tomados, que eles acordaram de um transe, de uma... Né? E aí você também precisa ter o discernimento de saber o que é uma autossugestão, o que é uma de uma coisa que seja, entre aspas, concreto. Né? E nesse nosso plano existem esses seres. Eu falei das 3 camadas de realidade, e na nossa camada de realidade, a nossa, existem seres, tá, que podem provocar danos a pessoas. Né? Eles podem ser éticos ou não éticos, dependendo do que você está fazendo. Por exemplo, se eles sentirem que você está invadindo uma área que eles supostamente é deles, tá? Eles vão atrás de você. Tá? Eles podem fazer com que você passe mal, tenha dor de cabeça, você perca energia. Tá? Tem gente que dorme e quando acorda mais cansado do que quando dormiu. Por quê? Porque perdeu energia durante a noite. Tá? E aí é preciso tomar cuidado neste sentido. Ok? Então nem tudo que é oculto deve ser cutucado para se saber. É melhor deixá-lo lá. Porque se seres estão se ocultando, é por algum motivo que eles se ocultam. Então, tentar invadir espaços que pertence ao domínio humano, tá? É extremamente perigoso. Daí, com esse desmatamento, essa destruição do meio ambiente que aqui no Brasil está acontecendo, as pessoas acham que não deve acontecer nada. Não, as pessoas vão ser punidas, tanto as que derrubaram, quanto as que não derrubaram vão sofrer as mesmas consequências. Por quê? Porque esses seres vão provocar coisas que as pessoas estão longe de controlar. E eu estou falando sério sobre isso. Tem região aí que eles desmataram praticamente tudo para fazer plantio de soja, plantio de arroz, plantio não sei do que, gado, fazenda, etc. Mas é porque
nós precisamos comer. É mesmo. E as consequências? Fala aí para mim. Você está disposto também a aceitar as consequências disso? Não, os seres humanos estão brincando, achando que eles são bambambam do topo da cadeia alimentar. Não, vocês não são, não. Nós não somos, não. Não é vocês, é nós. Nós não somos, não. Tá? Existem seres acima de nós, seres acima desses seres acima desses seres e etc. É? Então, é preciso ter cuidado, porque nem tudo... olha, isso foi o Raap que está causando esse fenômeno no Brasil, é o Ninho e papapipipipó, né? Até um dia desses aí, estava aparecendo uma anomalia, tipo um buraco negro na atmosfera, que ninguém sabia o que era. Né? Alguns fenômenos acontecendo aqui, acolá, e olha, eu vou falar uma coisa que eu não costumo fazê-lo, mas vou fazer. As coisas vão só se intensificar. Tá? Primeiro por quê? Porque toda essa mentirada de cosmológica que eles inventaram para iludir os terrenos, eles sabem que vai cair por terra isso aí. Não tem mais como. Por que esse povo fica tão incomodado com a chamada terra plana? Né? Por que esse incômodo? Se você não acredita, para que você fica babando pelo ficando da boca? Porque que droga é essa de pessoa que não aceita, tá? Que quer classificar uma ideia de, diríamos assim, negacionismo. Né? Tipo assim, virou agora motivo de piada. Eu vi o ministro da Fazenda falando com outro deputado, que eu nem gosto daquele deputado, que eu acho que ele é um abestalhado que está no lugar errado. Tá? E o lugar dele é em outro lugar. Mas o ministro da Fazenda fez um deboche. Nós sabemos que a Terra é redonda. Nós sabemos que a Terra é redonda. Nós sabemos que a Terra... Como se dizer que a Terra é plana fosse uma desinformação. Tá? E eu desafio o ministro da Fazenda a me dizer como era a cosmologia até alguns tempo atrás. Por 1.600 anos, tá? Não se falava de outra coisa. O que se tinha era o modelo Aristóteles ptolomaico, né? Ptolomaico aristotélico, assim, melhor. Tá? Porque, pensem bem, vamos lá. Vocês querem ver o absurdo que como é que pode isso encaixar dentro da cabeça de um ser humano? Como é que uma pessoa pode acreditar nessa loucura dessa cosmologia? Porque ou a pessoa é extremamente manipulada e quer dar uma de inteligência, né? Eu assisto programas de televisão e assisto, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, e eu vejo o Reinaldo Azevedo toda vez tocar. Porque o negócio da Terra plana, a Terra é redonda, a Terra é redonda. Primeiro, eles deviam dizer de onde é que eles tiraram uma foto mostrando que a Terra é redonda. Quando Apolo 11 foi à Lua, eles viram, eles filmaram a Terra. Parem de mentir. A gente sabe que não é assim. Esse pessoal acha que todo mundo é... Vocês querem ver um exemplo? Eles dizem o seguinte, que bem aqui está o Sol, né? Então, está o solzinho aqui. Eu estou só dando uma introdução, gente. A gente vai já entrar dentro do assunto, mas eu quero fazer essa introdução. E aí, esse Sol está viajando a uma determinada velocidade e ao redor dele, tá, estão os planetas girando. Tá? Tem outro planeta girando aqui.
Só estou dando um exemplo, tá? Ok? Tem outro planeta girando para cá, tá? Aí outro para cá, tá? E aí a velocidade é para cá, tá? E está indo para um rumo que ninguém sabe. A Terra está girando em torno dela, vamos dizer que isso aqui é a Terra, ela está girando em torno dela a 1.666 quilômetros, tá? Depois, ela está girando em torno do Sol a uma outra velocidade, ok? Ela faz um giro em torno do Sol. E depois, o Sol e todos os planetas estão viajando a uma velocidade... Bem, aí eu pergunto, me explica como é que, se nós estamos nos movendo a essa velocidade, a Terra e tudo, nós continuamos a enxergar a mesma estrela. As mesmas estrelas no céu. Em tese, o que era para acontecer? Era para a gente estar vendo outras coisas. Porque ele está viajando na Via Láctea, que também está viajando também. É uma eterna viagem. E esse pessoal cria esses laços de mentira. Por quê? Porque eles querem ocultar, por 1.600 anos, a visão cosmológica de Aristóteles e Ptolomeu era de uma esfera esférica assim, mais parada, estática. O que se movia eram os anéis em torno dela. Os anéis da estrela fixa, etc, etc, etc. Tá? Então, é questão só de ter bom senso, pessoal. Aqui eu não estou discutindo se ela é plana, se ela é... Eu quero é que as pessoas prestem atenção, porque se você está esperando que a coisa vai melhorar, a coisa não vai melhorar. Por quê? Porque os soberanos invisíveis querem, em todos os cantos possíveis, controlar a informação que vai ser passada. Primeiro, porque eles já observaram que o povo não está mais ligado em televisão, tá? Em jornal, em coisas que fazem fake news e passam como se fosse informação verdadeira. Né? Ok? Então, escondem a grande maior parte das coisas que estão acontecendo no planeta, eles escondem. Então, basta as pessoas pensarem um pouquinho e elas verão que não há a mínima possibilidade dessa cosmologia ser verdadeira. Ela é uma mentira, ela é uma fraude. Ah, mas o James Webb é uma fraude, pessoal. Uma fraude que vai ser provada. Todo mundo sabe que as fotos da Terra são tiradas de pixels. Aí colam e modam. Né? Agora você imagina, né? Uma Terra viajando a 1.600 km por hora e quando a gente olha a estação espacial, a Terra está lenta. Aí um cara disse para mim, não, é porque a estação espacial tem que viajar a uma velocidade maior, olha a explicação, maior do que a Terra. É mesmo? O que que... Qual é a tecnologia usada, o propulsor usado? Né? Eu estou dando exemplos para vocês, para mostrar para vocês que algumas coisas não se encaixam, porque exatamente a raiz também está na cosmologia. Uma cosmologia errada favorece a você desmentir qualquer outra ideia. Por exemplo, né, eu tenho sérias divergências com relação à questão da Terra plana dos cristãos, desses fundamentalistas religiosos, porque eles estão completamente... É certo, eles estão numa coisa, nós estamos presos nessa zorra aqui. Isso aí estão certos. Tá? Isso aqui virou um domínio do Jeová. Então, aí as pessoas
Dizer eu não acredito nos arcontes. Eu acho que os arcontes não existem. Eu acho que não sei o quê. Então, meu querido, olha, se você não acredita em nada que existe, porque a teologia reversa é assim, eles não acreditam em nada, mas eles acreditam no Darwin, eles acreditam não sei em quê, porque a ciência, a deusa ciência, quanta especulação tem na ciência e teorias que nunca foram provadas, que são ditas como verdades. Hum? Aí, é por isso que eu estou fazendo essa introdução, porque você vai se perguntar como pode, né, uma alma ficar temporariamente em um corpo ou permanente. Né? Você já sentiu que não é deste planeta? Olha a sua pergunta, né? Linha do tempo ou dimensão, tá? Tá? Olha aqui, ó. Linha do tempo ou dimensão. Você sente sua alma veio aqui para viver certas experiências? Não. Gente, vamos trocar essa palavra alma por espírito, pelo amor de Deus. Porque não tem nada a ver alma com espírito. Esses caras que escrevem, parece assim, de um grau de burrice, eu vou chamar assim mesmo, porque confundir alma com espírito é errado. Entendeu? Então, vamos substituir aqui a palavra espírito para a gente entender melhor. Vamos tirar essa porcaria de palavra alma, que está dando uma noção completamente equivocada. Você sente que seu espírito veio aqui para viver certas experiências? Tá? Então, algo que mudou sua vida aconteceu e você tornou outra pessoa, mais evoluída, com a missão de curar, ajudar a humanidade? Aqui ele tá dizendo o seguinte: você já passou por determinadas experiências. Geralmente, quem volta das experiências de quase morte, o que é que sai dizendo? Ah, a minha vida mudou. Eu mudei, eu mudei, eu mudei. Uhum. Quem garante que quem voltou depois da sua quase morte foi você? Por que que você não pode acreditar? Veja, quando você coloca a alma como um ente extremamente poderosa na vida, não, ela não é tão poderosa na vida. É porque as pessoas são controladas pela alma mesmo. E a alma faz coisas que as pessoas pensam que é espiritual. Inclusive tratam doenças, confundindo doenças espirituais com doenças psíquicas, ou o inverso. Tratam doenças psíquicas como se fossem espirituais. E ainda tem doenças biológicas que são confundidas com doenças psíquicas. E existe doença biológica também confundida com doenças espirituais. Exemplo, depressão, síndrome do pânico. As pessoas continuam tratando isso, muitas vezes, como se fosse algo puramente do psiquismo. Então, portanto, quem cuida é psiquiatra, né? E acham que não tem nada a ver com o corpo. Às vezes tem a ver com hormônios, com outras questões. Às vezes tem a ver com psiquismo, mas um psicólogo, talvez, uma terapia. Né? Às vezes tem a ver até com o próprio espírito humano, que pode estar realmente em algum estado de ebulição por alguma questão. Mas a maioria das vezes, a alma sofre influências externas diferente do espírito. Porque o espírito é uma potencialidade divina, é uma potencialidade pleromática, aeônica.
A alma não. A alma ela é produto do demiurgo, por quê? Porque todos os seres que o demiurgo criou, os arcontes é um exemplo disso, são, na sua grande maioria, seres psíquicos. Tá? Muito bem. Então, veja, eu quis trazer esse assunto aqui porque tem tudo a ver com a questão dos arcontes e da gnose, tá? Por isso que eu trouxe. Essa é a jornada Walking. O interesse no fenômeno Walking foi inicialmente estimulado na década de 1970 pela popular série de livros de ocultismo, tá? Set Speaks, escrita pela canalizadora Jane Roberts, supostamente de autoria dos seus vários benfeitores do mundo espiritual. É aí que está o perigo. Em 1979, a autora Ruth Montgomery contribuiu com o fascínio por Stranger Among Us, uma coleção de relatos de visitantes. Ela inclui figuras históricas proeminentes entre seus súditos, como Thomas Jefferson, por ter hospedado espíritos que realmente escreveram a Declaração de Independência. Tá? Então, quer dizer, você se torna um hospedeiro de espírito, de seres, dentro da sua vida, sem perceber. E eu já contei aqui o fenômeno de levar a pessoa a um estado de quase morte para substituir a alma da pessoa. Tá? Substituindo o psiquismo da pessoa. Quando a pessoa volta, ela supostamente começa a falar que ela teve uma transformação, etc. Só que ela muda hábitos, muda formas de pensamento muito rápido. Você percebe que há outra alteração da personalidade, né? Então, há algum tempo atrás, no interior, nos recantos do interior do Brasil, muitos sábios, mulheres sábias, homens sábios, eles diziam, olha, o fulano de tal está com encosto de espírito. Encosto, eles queriam dizer, tem algo que está controlando ele. Eles só não tinham noção de tecnologia, de nada disso. Mas eles tinham noção de que existia determinadas coisas. E essas pessoas faziam coisas, pessoal, que você, se acontecesse hoje, você se surpreenderia. É? Então, eu falo isso porque dentro dessa visão que a gente está tendo hoje, dessa cosmologia deturpada, dessas mentiras do James Webb, de robozinho em Marte, de não sei o quê, e a gente viu no vídeo onde é que estão os arcontes, nos anéis de Saturno, e a gente sabe que em Saturno é habitação, tá? Numa densidade, numa frequência e vibração diferente, é por isso que ninguém vai apontar um telescópio para lá e vai ver alguma coisa, não vai ver, não verá. Tá? Por sinal, há alguns desses supostos planetas que apenas servem para demarcações, tá? Territoriais e etc. É? Por que é que a Sofia é colocada no céu de Urano, acima desse conglomerado? Porque as estrelas fixas não se movem.
As únicas estrelas que se movem são exatamente os ditos planetas. E quando eles passam pelas casas zodiacais, tá? Zodíaco, tá? Porque não confundam astrologia com astronomia, tá? A astrologia é uma arte oculta que era conhecida pelos sábios para entenderem e para descobrirem determinadas coisas, determinados eventos. Ok? Então é preciso a gente ter muito cuidado. Por quê? Porque, olha, gente, esse negócio de mexer com o oculto, sabe? Olha, eu acho que eu já vi pessoas acabarem suas vidas. E por quê? Porque as pessoas vão assando, tá? E tem gente que acha que o ocultismo tem a ver com ser sábio, ser desperto. É mesmo, filha. Você acha que é um desperto por causa de ser ocultista? A maioria dessas porcarias inventadas pela NASA são baseadas em ocultismo. Por quê? Porque eles lá tudo são envolvidos em ocultismo. Pertencem a sociedades secretas que, que conversam com seres. Tá? Calma. Tá? Então não se engane, não. As coisas que estão acontecendo no planeta não são nada culpa do show da Madonna. Não. Ah, mas ela é ocultista. Bem, vocês acham mesmo que a Madonna veio fazer um show aqui no Brasil e aí encheu, teve essa chuva toda lá, e aí ela é a responsável pela chuva e pela essa enchente lá? Será que não é uma viagem muito assim na maionese? Não é querer encobrir os verdadeiros responsáveis, que deveriam estar sendo punidos e não agraciados com dinheiro né, dos impostos dos outros, né, de outros lugares? Nessas horas, né, todo mundo é igual. Não é verdade? Impressionante, né? Aí é muito fácil tirar a culpa de quem é culpado e dizer que, não, isso aí foi um fenômeno provocado pelos capirotos que a Madonna anda. Não, a Madonna pode até ser ocultista, eu não vou nem discutir esse assunto. Aqui no Brasil tem um monte de ocultista, ou você acha que não? Também é ser uma pessoa muito ignorante achar que aqui no Brasil tem um bocado de santinhos, que vivem com Bíblia debaixo do braço, que vivem, né? Eu sou católico, eu sou evangélico e tudo. Você não sabe da missa metade. Desculpa a gente falar assim, mas é verdade, tem gente que não sabe, está pensando que a coisa não, meu irmão, o leão não é manso, não. O leão é brabo mesmo. Tá? Posteriormente, um sistema de crença cresceu em torno do Alckmin, né? O Alckmin, né? Incluía atributos da nova era como o conceito de ascender a frequências mais altas de evolução, uma variedade de poderes psíquicos, as tradicionais previsões sobre as mudanças na Terra, citadas pela primeira vez na Bíblia, livro de Daniel e livro do Apocalipse, mas popularizadas por Edgar Cayce, tá? E previsões de destinos terríveis para aqueles cujos níveis vibracionais permanecessem em frequência mais baixa. No final da década de 1980 e início da década de 1990, uma equipe de canalização conhecida como Sevisar
e Silahar, missão extraterrestre na Terra, enfatizou seu status de Viking, né? Eu acho que é isso mesmo, né, pessoal? Pronúncia correto? É Viking, tá certo. É o Viking mesmo. É que é, porra, sacanagem não. Talvez quando eu pego esses textos americanos, eu fico puto, porque é o seguinte, o tradutor, né, ele não traduz a porra da palavra. As outras coisas traduz, mas determinadas palavras ele deixa, porque parece que não há tradução para aquilo. Tá? E é chato a gente estar pronunciando essa coisa. Reivindicando sucessivas experiências, tá, de Walking, juntamente com as mudanças no nome correspondente. O sistema de crenças da nova era agora inclui uma série de experiências variantes como canalização, contato telepático com inteligências extraterrestres ou fusão de almas. Olha aqui, ó. Ou fusão de almas, tá? Onde se diz que a alma original permanece presente, coexistindo ou integrando-se com uma nova. Então tem duas almas, tá, na pessoa, e não dois espíritos. Tá? Veja bem. Por isso que quando eu digo que alma não tem nada a ver com espírito, mas os doidão da nova era adoram confundir as coisas, porque eles adoram confundir as pessoas, que a New Age não é nada mais, nada menos do que o braço religioso, tá, da nova ordem mundial. Na maioria dos casos, os Walkings são aspectos de frequência mais elevada da alma de alguém que então aqui para curar e ajudar durante este período de transição, o que é mentira. Tá? Uma vez eles supostamente entram numa pessoa, muitas vezes após uma experiência traumática, doença grave ou uma nova experiência de morte. A grande consciência da pessoa muda, tá? A grade de consciência da pessoa muda para sempre, sempre passando de negativa para positiva. Aí, né? Aí todo mundo agora vai querer uma alma nova. Eu quero uma alma nova, é mesmo, filho. Ai. Os Walkings foram apresentados no segmento de 4 de junho de 1999 da série de televisão em inglês, pessoal, tá? Unsolved Mysteries. Aqui, eu vou grifar aqui, vocês leem, por favor. Eu nem simpatia eu tenho por americano, desculpa dizer. Tá? De acordo com as informações apresentadas neste programa, há convenções presenciais em uma tela atraindo aproximadamente 500 pessoas. Então, esse fenômeno é um conceito antigo descrito pela primeira vez no hinduísmo, cujo nome moderno se originou na fé espírita e foi popularizado pelos movimentos de crenças da nova era, relacionado, mas não idêntico. Acredita-se que um Walking seja uma pessoa cuja alma original deixou seu corpo e foi substituída por uma outra alma. Os visitantes aparecem pela primeira vez na literatura sagrada hindu, na crença hindu. Cada pessoa é composta por vários corpos, incluindo o físico, o astral, o mental e o refinado e assim por diante. A única essência que não é corpo é, portanto, a intransferível, é o Atman, que corresponderia à nossa centelha divina.
Portanto, de acordo com esse sistema de crenças, um Alckmin, né, conforme descrito no livro Fundindo-se com Shiva, ou Sivaya Subramuni Iyausmi, né? Aqui já é indiano, né, meu filho? Pode assumir um ou mais desses corpos. A história hindu mais famosa de um atraente é o do missionário São Tirumular, né? Diz a lenda que ele deixou o corpo voluntariamente para reanimar um jovem vaqueiro que acabava de morrer. Seu próprio corpo foi posteriormente levado ao céu pelo deus Shiva, deixando passar pelo resto da sua vida na terra no corpo do vaqueiro. Ele foi capaz de acessar o conhecimento do morto, incluindo suas habilidades e falar tâmil. Nos tempos modernos, visitas verdadeiras ou sinceras podem ser um fenômeno médico ou de saúde mental, raro, mas possivelmente real. Um relato típico de atendimento envolve um indivíduo, frequentemente, mas nem sempre do sexo feminino, que está gravemente ferido, adoece ou está em alguma forma incapacitado, ou parece morrer e na mesa de operação durante a cirurgia, talvez relatando mais tarde um quase morte, né, experiência de quase morte. Outros afirmam que traumas emocionais profundos, desejos suicidas, por si só podem preparar terreno para uma experiência ambulante. Tá? Então, esse fenômeno, tá, que eu estou relatando para vocês, aqui, ó, o nome está bem aqui. Tá? Você talvez seja daquela pessoa que já tenha passado por alguma crença. Ou você foi católico, foi evangélico, ou foi seja lá o que for. Tá? O grande problema é que o que é que o Arconte tem como objetivo? O domínio, tá, dos humanos. E para isso eles usam qualquer artimanhas e artifício. Tá? E aí é que está o grande X da questão. Você já imaginou, por isso, certas experiências de quase morte, muitas vezes, as pessoas têm que se perguntar, será que quem voltou foi realmente a mesma pessoa? Viram a história do hindu que deixou o próprio corpo para entrar no corpo de um vaqueiro que acabava de morrer? O vaqueiro foi ressuscitado, ele aprendeu todas as coisas do vaqueiro e ficou lá. Existe o fenômeno de pessoas que têm duas almas. Aí você vai dizer, não, mas aí isso é conhecido na ciência como bipolaridade. Né? Você já imaginou uma pessoa que tem duas almas? Mas isso é possível? É. Alma sim, espírito não. Você não pode substituir um espírito de uma pessoa. Por que não? Porque substituir o espírito de uma pessoa é simplesmente desligar a pessoa. Acabou. O que eu digo hoje para vocês, com toda tranquilidade, de uma pessoa que teve experiências na vida, tá, ao longo do tempo, certo? É que existem pessoas que querem adentrar num mundo que elas não vão conseguir controlar. Você não consegue controlar um arconte. Você não vai conseguir controlar uma alma
né? A nova era ensina, né, que essas almas que vêm, né, do fenômeno walking são almas que têm uma vibração maior. Então elas vêm e ocupam o corpo para curar pessoas, ajudar pessoas. Até que ponto isso é verdadeiro, gente? Até que ponto você pode confiar de que um suposto ser bom precisa de um corpo para fazer a sua bondade? Eu, quando estava na Umbanda, eu tinha uma entidade que era um preto velho, um caboclo, um herê. E as pessoas, às vezes, pensam o seguinte: bem, eles vêm aqui na Terra para fazer o bem. Primeiro a gente tem que se perguntar a que custo isso. Porque na maioria das vezes quando eles se desacoplam, desconectam, o plug sai, eles levam com ele um bocado de energia. E mais do que isso, eles levam com eles um monte de informação sobre você. E ainda há algo muito grave, é que às vezes eles acabam nem desacoplando mais. E a pessoa pensa que eles foram embora e não foram. Eu vi cenas na minha vida e vi fatos que eu disse, eu vim lá do catolicismo. Eu não vou sair de uma armadilha e cair numa outra. Não estou falando mal, não. Eu estou dizendo a minha experiência. Se a sua experiência é agradável, é algo bom, você vai lá para aquele lugar, senta no lugar e eu vou fazer aqui um passe de energia. Olha. Ou então, eu sou praticante do Reiki, né? Ou então do Seishonoye, né? Que é que fica colocando a mão ali na direção da pessoa e depois você vira de frente, depois você vira de costa e sempre com a imposição de mão. Você deve se perguntar o seguinte: que energia você está dando para o camarada? Eu não sei como tem gente que acha o seguinte: eu vou lá tomar um passe com fulano. Você sabe que energia aquela pessoa tem? Qual é a frequência e a vibração daquela pessoa? O engraçado é que a maioria desse pessoal, quando termina, ele diz assim: égua, mas fulano estava carregado. Nossa! Tomar um banho de sal quando chegar aqui. Nossa, arrepiei todo. Deus do céu. Mas ele se esquece de quantas vezes ele jogou coisas negativas para os outros. Quantas pessoas entraram ruim e saíram pior. Né? É igual as tiazinhas do centro espírita, que tem um canal aí de um cara aí, né? Que ele é um monte de coisa. Então, os ETzinhos, o Greys andam tudo perto dele. Ele disse assim: olha, os ETs, os extraterrestres, eles estão tendo tecnologia mais tão avançada, mais tão avançada, mais tão avançada, mais tão avançada, mais tão avançada. Acho engraçado de dizer isso. E aí ele diz assim: jamais eles vão se colocar na sociedade como a sociedade pensa, que eles vão chegar
descer uma nave num lugar e etc e tal. Não, querido, não é que eles vão descer uma nave em qualquer lugar. É porque, lamentavelmente, eles não querem aparecer porque eles não precisam aparecer. Porque eles já vêm controlando há tempos essa sociedade. E vão aparecer aqui para quê? Nós só vamos, disse ele, só vamos entender os ETs quando a gente entender o pós-morte. Bem, aí, meu querido, então você vai ter que morrer um dia para você ir para lá, passar pelo túnel branco, buraco de minhoca, eles te enganarem que você vai lá para alguma cidade, com certeza ajudar lá na formação de pessoas, e assim por diante, porque é assim que funciona. Tá? O que mais me assusta em tudo essas coisas, pessoal, é porque eu sei o perigo que é você lidar com aspectos do ocultismo. Porque os arcontes, como parasitas espirituais, eles são extremamente perigosos. Tá? Então você pode contrair miasmas. Pessoas geralmente que se dedicam a isso, no final da vida, estão completamente esgotados de energia. Não tem energia mais para nada. Não sabem mais o que fazer da vida. Tem confusão mental. Né? Demência. Né? Esquizofrenia. Por quê? Porque tem pessoas que, assim, eu quero absorver tudo que eu puder. Né? Inclusive tem um filme do Indiana Jones, né? Que é a caveira de cristal. Né? A louca queria absorver todo o conhecimento. Então, quando ela colocou a cabeça na caveira lá, e os seres começaram a transmitir para ela um bocado de coisa. Ela endoidou. Para, eu não aguento, para! Porque tem pessoas que acham assim, não, eu aguento sim. Eu aguento ter todas as informações possíveis do universo. É mesmo. Não aguenta não, filho. Não aguenta porque se as informações fossem a mesma, tudo bem. Mas o seu cérebro entrará em confusão. Por quê? Porque tal informação é de um jeito, tal informação é de outro, e assim por diante. Né? Então eu, particularmente, que já lidei com situações, tá? A gente tem que saber diferenciar o que verdadeiramente é espiritual do que é psíquico e do que é biológico. Né? E isso que é importante. Porque se você não souber realmente o que, você vai confundir tudo. E confundindo tudo, você vai altamente se prejudicar. Então, eu recomendo muito às pessoas que antes de você transmitir energia para alguém, pergunte-se qual a qualidade de energia que você tem. Como está a sua frequência, a sua vibração e a sua densidade. Porque do contrário, meu amigo, não fique fazendo isso. Por quê? Porque uma hora dessa o preço vai chegar. A cobrança vai chegar. E aí vai ser difícil. Tá? Então, fique atento, porque nós vamos ainda falar muito sobre esse assunto nos próximos vídeos. Tá certo? Forte abraço e até lá.